Alô amigos, alô turma, grande abraço para todos vocês. Torcida vascaína, nessa quinta-feira, dia 21 de janeiro. O Boletim do AV chega hoje para trazer muito mais uma reflexão para vocês. Que notícias? Sim, as de sempre. Henrique volta, Bruno Gomes volta, Vanderlei Luxemburgo provavelmente vai fazer modificações, Juninho e Thales, como nós informamos já nessa semana, ameaçados, devem sair da equipe. Também pode acontecer algum tipo de modificação no sistema defensivo, talvez a entrada de um novo zagueiro. Enfim, o Vasco vive um momento muito conturbado, um momento muito difícil, porque tem 32 pontos, estagnou novamente na colocação do Campeonato Brasileiro, deu um sopro de esperança nos 2 primeiros jogos com Vanderlei Luxemburgo, jogando pelo menos com mais vontade, mais alma, mais convicção, e voltou a jogar com imensa frouxidão nos 2 últimos jogos. Ontem, então, uma vergonha, atitude zero do time, passou a ter um pouco mais de atitude quando 2 jogadores entraram, principalmente Iago Pikachu e Gabriel Peck. Carlinhos até entrou bem na partida, mas também meio desligadão, mas de qualquer maneira a expectativa é para o jogo do Atlético Mineiro, um adversário difícil, um adversário que está brigando por título e que não vai ter muita paciência com o Vasco, com certeza. Só que eu acho que a gente precisa fazer aqui um retrospecto, porque muita gente chega a dizer: o problema é salarial. O Vasco realmente deve 3 meses, o que é inadmissível, é inacreditável, e a gestão Alexandre Campelo consegue passar sem deixar os salários em dia, mas uma gestão que não consegue botar os salários em dia. E não me venham dizer que gestões anteriores pagavam não, porque ninguém pagava. O Vasco é um clube que hoje tem uma pecha de um clube que não paga em dia, o que é terrível para o mercado. Mas esse ano de 2020, o que passou, o Vasco teve um período de 9 dias com pagamento em dia e não jogou nada. Foi mal. Com 1 mês de salário atrasado, com poucos dias de salário atrasado, da mesma forma, o time não jogava bem. Será que é salário? Será? Tivemos 4 treinadores. Abel Braga, que por obra do destino é líder do Campeonato Brasileiro. Mas não sejamos hipócritas. Afinal, Abel Braga fez um trabalho ruim no Vasco, fez um trabalho pífio no Vasco. O time não jogava, ele não conhecia o elenco, não conseguia dar padrão. Foi assim no Internacional. Começou mal também, foi, acabou permanecendo e o Inter voltou a jogar bem. Será que no Vasco daria resultado? Será que nós teríamos paciência? Será que você teria paciência? A diretoria do Vasco não teve paciência. Veio a pandemia, veio o Ramon Menezes, uma solução barata diante da dificuldade financeira, teve tempo de 1 mês para trabalhar, daí a base ruim do ano, porque o Vasco tem, por exemplo, um condicionamento físico pífio, o trabalho não foi bem realizado, e aí você tem um início de brasileiro melhor, o time consegue render, pelo menos consegue resultados. Render talvez não. Contra o São Paulo tomamos um enorme sufoco, contra o Atlético Paranaense da mesma forma, e o Vasco ia vencendo, ia conseguindo de alguma maneira trazer alegria ao seu torcedor, culminando com o 3-0 em cima do Ceará no dia do aniversário do Vasco. Sim, no dia 21 de agosto o Vasco foi líder do Campeonato Brasileiro. Mas aí a coisa desandou. Ramon Menezes não conseguiu dar mais padrão, ficou na mesmice do esquema, preso a um formato de jogo e acabou saindo também por motivo político. Havia uma necessidade de dar uma satisfação e acabou sendo demitido. Veio o Ricardo Sapinto, uma aposta num treinador estrangeiro que não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia a operação do Campeonato Brasileiro e começou a tentar trazer motivação, mas com seus métodos pouco conhecidos entre os jogadores, acabou não dando certo. Pediu contratações que também não deram muito certo e acabou sendo demitido com um aproveitamento horrível, o pior dos últimos 10 anos de um treinador. E veio Vanderlei Luxemburgo, um sopro de esperança em função daquilo que aconteceu em 2019. Passamos o ano felizes, animados, com a perspectiva de um time que poderia melhorar. E foi assim nos 2 primeiros jogos. Os 2 primeiros jogos do Vasco foram bons, conseguimos um empate jogando bem contra o Atlético Goianiense no primeiro tempo, segundo tempo sufoco danado, a parte física pesou, tivemos um bom rendimento em alguns momentos contra o Botafogo, 3-0, na minha opinião, mentiroso, não foi um placar ideal, mas o Vasco merecia vencer. E depois 2 atuações muito ruins, enigmáticas, digamos, porque o time do Vasco não conseguiu dar ritmo ao jogo, não conseguiu dar padrão, força.
intensidade à partida, uma frouxidão danada, um time que marca de longe, um time que não dá intensidade ao jogo, e fomos atropelados, por exemplo, ontem pelo Bragantino. E a derrota para o Curitiba, uma derrota fundamental, com uma expulsão tola do Henrique. E agora, amigos, o Vasco precisa somar pontos. E, sinceramente, há essa certeza no clube. O time precisa mudar a sua atitude. Vanderlei Luxemburgo vai mudar a equipe. Tem que fazer alguma coisa, vai ter que tirar um coelho da cartola. Buscar soluções, talvez um time mais pegador, mais forte, um time que vá buscar aí pontos, mesmo que não sejam vitórias. Voltam Henrique e Bruno Gomes, duas soluções pelo menos paliativas, talvez muito melhores do que o primeiro volante, que ninguém soube qual foi ontem, que não teve, porque Claudinho jogou ali com uma enorme liberdade, e muito melhor do que o Neto Borges, apesar do Henrique também ser um jogador nota 6, mas pelo menos é um jogador que se emprega, que tem impetuosidade. Não se surpreendam se outras alterações acontecerem. Por exemplo, já informamos isso aqui, Juninho e Thales Magno não estão agradando, não agradaram, não fizeram um bom jogo contra o Curitiba, foram substituídos no intervalo. Juninho, ao que parece, selou a sorte dele com o Vanderlei Luxemburgo, pelo menos por enquanto, vai para o banco, não vai jogar, fez uma partida ruim ontem, desligado, fora do jogo. E Thales Magno, mais uma vez também, voltou a ser um Thales Magno tímido, como disse o Vanderlei Luxemburgo na coletiva, precisa recuperar a motivação. Nos 2 primeiros jogos com o Vanderlei, foi para cima, tentava. Ontem, mais uma vez, dominava a bola de frente, tocava para o lado, não arriscou uma jogada individual. E aí, amigo, vai perder a posição, talvez até para o Gabriel Peck, que pelo menos entrou ontem intenso, entrou com vontade, com disposição e conseguiu dar um ritmo que o Vasco, em alguns momentos, trouxe esperança ao seu torcedor. Tanto é que o gol é um gol de alguém que está acreditando, que tenha persistência. No restante da equipe, Martim Benítez volta a ser titular. Passou esses dias aí trabalhando, essa semana toda, não foi para Bragança Paulista, Vanderlei justificou isso, e aí o time, ninguém sabe. Se a gente for dar um esboço aqui, Fernando Miguel, goleiro, lateral direita pode também mudar, Léo Matos não tem agradado muito, talvez até a volta de Iago Pikachu, lateral direito, ou até a entrada de Caio Tenório. Na zaga, o Wehrley e Castan. Talvez possa acontecer uma modificação, porque o Wehrley, apesar de não ter jogado mal em termos individuais, erros grotescos, mas trouxe um prejuízo pela lentidão na saída de bola, talvez um zagueiro mais rápido, mas também não se sabe se o Vanderlei Luxemburgo confia muito nos zagueiros que tem, porque quem ia jogar era o Ricardo Graça já no início contra o Atlético Goianiense. Teve apendicite, ele só vai voltar no início de fevereiro, e o Wehrley acabou ganhando a posição. E Henrique na lateral esquerda. No meio, Bruno Gomes é certo, é definido. E aí a dúvida em relação aos dois outros que vão compor o meio de campo. Pikachu pode entrar no meio, mas pode entrar na lateral. Abriria a brecha para mais um jogador no meio de campo de marcação. Caio Lopes foi substituído. Andrei fez uma partida ontem ruim, principalmente sem a bola, não marcando absolutamente ninguém. Leonardo Gil é um jogador de confiança do Vanderlei, mas também não está jogando bem, não está dando intensidade ao jogo, errando muitos passes. Martim Benítez. E na frente, Germancano e mais um. Thales Magno deve sair da equipe. E quem entra? Gabriel Peck? Pode ser. O Gabriel Peck pode ser uma alternativa. De repente é esse o time esboçado para o jogo contra o Atlético Mineiro. É bom lembrarmos que o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro por 4-1 com o Ramon Menezes no penúltimo jogo dele sob o comando do Ramon no Mineirão. Num time também que saiu na frente com um golaço de Martim Benítez e depois não teve força para segurar a avalanche do Atlético, que voltou a jogar bem, voltou a jogar com impetuosidade, voltou a jogar de forma competitiva com o Jorge Sampaoli, tá aí na briga pelo título e, gente, vai ser um jogo dificílimo. Vamos ver o que o Vanderlei Luxemburgo vai armar, treinamento hoje, treinamento amanhã, não há muito tempo, na verdade é mudar peças, tentar incutir na cabeça dos jogadores. Agora, uma verdade é a seguinte, ou esses jogadores entram no esquema, ou esses jogadores entram sabendo que precisam correr, ou o Vasco vai cair para a segunda divisão. A arbitragem ontem, segundo o Alexandre Pássaro, que fez uma reclamação, não foi boa, deixou de marcar faltas, mas não sei se influenciou tanto assim no jogo. Vai apitar o Wilton Pereira Sampaio, que é um outro árbitro enrolado, é um outro árbitro que, quando apita jogo do Vasco, sempre se confunde, sempre está prejudicando o Vasco em decisões. Tomara que o Wilton Pereira Sampaio possa apitar. Só que eu acho o seguinte, é aquela história do, né, até pro mal amante, até a cor da cueca atrapalha. Não é arbitragem, gente. Os jogadores precisam jogar, porque a gente falou dos árbitros, a gente falou dos treinadores, a gente falou da falta de salários e chegamos à conclusão que o problema são os jogadores. Não há ninguém fora de campo que jogue. Quem joga são os jogadores. Quem precisa se incomodar são os jogadores. Eu já vi times do Vasco jogando com muitos prejuízos, com salários atrasados, com treinadores tacanhos, mas os jogadores dentro de campo se empregavam e conseguiam vitórias. É isso, é o que a gente espera. Logo mais eu volto
volta no Avenida pra gente bater mais papo. Notícia a gente vai buscar, vai correr atrás, mas a gente precisa bater muito papo, porque a sanidade mental tá indo embora. Grande abraço a todos vocês. Até logo mais. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!